Então, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um assunto, né, a energia desse assunto, de prioridade. Eu sei que ontem, na live de ontem, que, né, falamos sobre a pandemia, mas ali era uma história que eu coloquei a pandemia, mas pode ser qualquer outra história que você vem vivenciando, que faz parte da sua vida. Então, qual é o olhar de prioridade que você vai se posicionar em sua vida? Como que você vai se posicionando em sua vida em relação às prioridades? Porque tudo que você tem é exatamente o que você merece, porque você projetou. Não existe alguém responsável por isso. Então, eu já venho falando isso e eu sempre vou falar isso. Eu sempre vou colocar com repetição alguns assuntos. Né? Como eu falo de alicerce. Se você não tem um alicerce, como que você vai entender como funcionar, né, a programação humana se você não entende você mesmo? Né? Se você está com esse coração em relação a julgamentos, que você tem a verdade soberana, que a verdade que você ali construiu é a verdade. E você pode observar em falando ou escrevendo, lendo, como que você se posiciona. Então, essas partes é para ser observadas. São coisas bem pequenas, né? São detalhes bem pequenos que realmente têm um sentido enorme em uma linda conexão na nossa vida. Tudo é positivo, tudo é para você aprender. Não existe algo, Andréia, isso não é positivo. Mas se você vai realmente se colocar a estudar, você vai observar como aquilo está te ensinando. Qual é a prioridade, qual é o foco que você vai dar a isso? Você vai dar um foco. O foco que você dá em situações, coisas e pessoas, e cada vez mais e mais colocando o teu foco, é naturalmente você observar que o seu tempo e espaço, né? Nós temos o tempo e espaço, 24 horas, todo mundo tem. Então, é natural se você observar de uma forma bem assim, simples. Qual é o foco que você tem nas suas 24 horas se conectando a outras 24 horas, humanamente falando, né? Porque o tempo realmente ele é uma parte organizada humana, ele faz parte dessa programação humana, tá? Então, o que você está fazendo com o seu foco, com a sua atenção em seus momentos? E o que é os seus momentos? Como eu sempre falo, mas eu gosto de repetir, os seus momentos é exatamente a forma consciente que você se posiciona no seu momento aqui, agora. O que você está nesse momento sentindo? O que você está observando? O que você sente agora? Você sente. Não é acreditar o que o outro ou outras pessoas estão sentindo como uma verdade que você tem esse parâmetro de verdade porque você acredita que é verdade e é verdade. Então, é colocar foco e atenção à sua realidade. O que você está sentindo agora? Qualquer assunto, qualquer situação que foi se conectando a esse momento seu, você na sua casa, no seu trabalho, seja onde você está. O que você está sentindo agora? Uma resposta real para você. Você, o que você está sentindo? Então, esses momentos, há momentos conscientes, é que realmente faz com que vai se conectar a uma ligação, né? Uma construção da tua vida. Se você se posiciona consciente, você vai colocar as melhores informações do que você acredita como melhor para você. E estas informações vão sendo geradas com repetição e assim gerando uma frequência. Tudo é realmente uma energia que está vibrando. Então, qual é a prioridade que você está colocando nesse tempo e espaço? Esse tempo e espaço, qual é a prioridade que você coloca em sua vida? Porque é bonito, é muito bonito falar, eu dou prioridade aos meus estudos, ao meu trabalho, à minha família.
grande maioria fala exatamente isso que eu estou falando aqui. Aos meus amigos, a sair com meus viajar, né? São palavras maravilhosas, uma história incrível de ser falada. Mas realmente, qual é a prioridade que você está colocando? E é exatamente aí. Vamos para o ponto agora. Seja essa parte de prioridade, né? Essas que eu falei aqui. Qual é a direção que você está se conectando? Você sentindo isso. Porque as prioridades são assim, tá? As pessoas vão vivendo, elas têm um estado desejado, né? O sonho, um desejo, algo que ela, né, almeja como verdade na vida dela, seja saúde, seja parte material em relação a casa, carro, viagens, né? Relacionamento, seja o que for, tá? Isso daí são todas as histórias, os pilares da história. Mas o que você está direcionando em relação a esses pilares? Como você está se posicionando a colocar foco e atenção, prioridade, a energia de prioridade, para tudo se conectar em uma direção de crescimento? E esse crescimento, ele não pode ser, pode, né? São escolhas. As escolhas, cada um vai se posicionar. Qual é a escolha que você faz para você dar a prioridade? Isso tudo eu estou dizendo de uma forma consciente, tá? De forma consciente. Estamos falando agora numa posição consciente, porque inconsciente você vai continuar exatamente a programação que você vive. A mesma. Não vai acontecer 1, 2, 3, vai acontecer um fenômeno. Porque um fenômeno, 1, 2, 3 e já, é porque alguma coisa estava ali sendo vibrada e conectada com repetição, inconsciente. Que você colocou foco e atenção, prioridade. E a grande maioria coloca assim. Então, é só para colocar assim uma observação e uma visão. São sugestões, não é verdade soberana, como eu sempre falo. É você que vai filtrar as minhas informações e assim modelar da sua forma. Então, veja que a prioridade é assim. A minha prioridade é realmente ser um grande manual. Eu estou me colocando, tá? Ser um grande manual em conexão ao bem-estar, à harmonia, à tranquilidade, às pessoas ao meu redor, que está próximo, né, a essa história humana. E essas pessoas são importantes também, a conexão com as pessoas que elas estão próximas e as pessoas que eu vou me conectando. São todas importantes na minha vida. Uma pessoa que passar na minha frente é importante. E eu sinto a importância que tem. Porque ela não está passando no acaso na minha frente. Não existe. Então, quando você começa a observar fatos da importância de uma pessoa estar com você naquele momento, naquela caminhada, ou naquela situação que você tem que aprender com a cena que você está vendo, né, a forma que ela está se posicionando, porque você vai estar observando de uma forma harmônica, natural, né, com amor. Então, veja que tem pontos bem pequenos em relação a colocar de forma consciente a prioridades a ser moldadas na nossa vida. Então, essa forma que eu coloco assim, vamos lá, a Andréia, tá? Então, eu realmente vou me conectando assim. Se a pessoa acredita, se a pessoa não acredita, aí é uma questão da pessoa. Como eu sempre falei, isso tudo que a pessoa acha de você é questão dela, não a sua. Tá bem? Porque se você dar foco e atenção, você vai vivenciar exatamente o que ela deseja que você vivencie. Desespero, raiva, entre outras coisas. Mas eu me colocando com prioridade a ser um grande manual, o que eu tenho que fazer para ser um grande manual? Porque esse realmente eu sinto como meu. O que eu tenho que me posicionar a fazer? Né? Colocar um olhar de prioridade na minha balança e assim ter uma direção
congruente comigo em direção? Eu tenho que ter estudo, eu tenho que ter conhecimento. Um manual, ele tem que passar informação da melhor forma. Então, eu tenho que me posicionar com estudos. E como que eu vou passar com estudos? Não tem como eu fazer 1, 2, 3, mesmo eu sendo hipnoterapeuta, não tem como eu fazer 1, 2, 3 e vai acontecer na minha vida. Então, eu tenho que me posicionar a estudar, filtrando as informações. E a prioridade que eu dou em estudar, vai ter uma festa, vai ter um encontro de família, vai ter amigos me chamando, vai ter situações que a minha própria família, né, as minhas filhas vão me chamar para assistir um filme. Qual é a minha prioridade? Eu posso escolher exatamente qualquer uma delas. Tá errado? Não. Tá certo? Tudo certo. Só que, naturalmente, a direção que eu estou me posicionando em meus momentos faz com que vai se modelando os meus resultados. Ai, mas Andréia, suas filhas, tá tudo ótimo, são minhas filhas, amo muito as minhas filhas. Mas se a Andréia se posicionar com prioridade naquele momento e não estudar, sabendo a importância dos estudos em relação, né, à situação que eu vou me conectando, e essa minha conexão também vai atingir as minhas filhas. E eu não estou dizendo simplesmente em lado material. Sempre quando eu estou aqui, eu estou falando em harmonia, tá? Então, tem várias lives que eu falo em relação a isso. Então, o que acontece? Vai gerar uma conexão com as minhas filhas, a minha prioridade. Qual é a minha prioridade? Assistir o filme com elas? Tudo bem. Tá tudo certo eu assistir o filme com as minhas filhas. E eu assisto o filme com as minhas filhas. Mas se eu sentir em meu momento que o meu momento é ir estudar, eu vou estudar. Eu vou realmente me conectar a sentir a importância do meu momento agora. E vou estudar. Aí, o que acontece? Eu vou estudar e aí eu vejo, né, ali a pessoa que eu me conectei a passar as informações para mim, eu filtrando, a pessoa tem lá mais de 500 horas, mais de 500 horas de estudo, né? De palestra, de aulas. Eu vou dizer o quê? Não vou estudar, porque é muita coisa. Não vou assistir, porque cada, né? Tá ali organizado de 1 hora, 2 horas. Ah, muita coisa, 1 hora, vou ficar ouvindo. Tá tudo bem, você não precisa ouvir. Eu não preciso ouvir. Mas os meus resultados vai ser exatamente a prioridade que eu estou me posicionando. Então, é natural que o resultado que você tem é exatamente a prioridade que você escolheu, se colocou com foco e atenção. Porque o que acontece, as pessoas vão dizer assim, nossa, mas eu estudo, eu faço exatamente todas as técnicas, eu me coloco com toda a compreensão, e por que não funciona comigo? Porque você está colocando o foco que o outro consegue e você não. Porque você está colocando foco que é muito tempo estudar. Se você vai colocar foco e atenção a 1 hora por dia em estudar, então a velocidade e tudo vai ser conectado com a prioridade que você colocou. Eu
já me coloquei a 10 horas, um pouco mais de 10 horas, em um dia. Em um dia. Então, 24 horas todos nós temos. Aí a pessoa vai falar assim, André, mas o seu tempo dá. Mas quem falou para você que quando eu comecei, as situações, a minha história também não era algo que eu não poderia, eu poderia usar ser a vítima e dizer assim, não tenho tempo, não dá, como que eu não tenho tempo? Eu tenho que resolver isso. Eu tenho que resolver essa questão, porque eu não tenho tempo para estudar. E eu me coloquei a estudar nesse período também, de 6 às 7 horas. E o período que eu não estava de 6 às 7 horas estudando, eu estava estudando, né, em campo, vamos dizer assim. Como eu falei para vocês, tem que se colocar em campo. Não é simplesmente estudar e ouvir. E não é uma atividade que você tem que fazer, André, é impossível, eu não tenho 24 horas para mim. Claro que você tem. Você sai de dentro de você 24 horas? Para onde você vai? Você deixa o teu corpo separadamente de você? Quem falou que estudar você tem que estar com livros ali, diretamente? Você vai se colocar a estudar, entender o conteúdo, mas colocar em prática. E essa prática não é você entrar num campo e fazer alguma coisa diferente. É para você entender a forma diferente de se posicionar na sua vida atual. No como está a sua vida agora? Como está a sua vida? Está extraordinária? Continua subindo o degrau. Porque todos nós estamos aqui para aprender mais e mais e mais. Porque aquilo que você acredita que é uma verdade e é uma realidade, que todo mundo tem a mesma realidade que você, eu estou aqui para dizer para você que não tem. Muitas coisas acontecem para outras pessoas, tem coisas que eu posso saber, outras não, mas acontece sim para essas pessoas. Muitas coisas que vocês... Ai, que loucura, que impossível. É mais ou menos esse sentido. E eu uso essas palavras porque eu usava. Não existe, não acredito. Impossível. Então, quando você aprende, você sabe que existe. Porque você vivencia. Não é alguém que te contou. Não é alguém que tirou uma foto e te mostrou. Você vivencia. E se o outro vai acreditar ou não, é uma questão dele. Então, qual é a tua prioridade? 24 horas, conectando a 24 horas. Você pode ter a escolha que você desejar. Festas, né? Filmes, estudos. O resultado vai ser exatamente com a prioridade que você deu. Então não tem como você dizer assim, eu faço tudo e não funciona para mim. Quando eu escuto alguém falando assim, eu já entendo que ela não está colocando foco e atenção para compreender quem é ela. Porque se ela está com esse parâmetro, comigo funciona, comigo não funciona, e com o outro funciona, não sei porquê, é porque ela está bem focada no outro. E o que acontece? Pode ser que não é consciente. Acredito eu que não é. É o inconsciente que está olhando, observando o outro, porque que ele funciona e para mim não funciona. E é exatamente esse ponto que é porque não funciona. Porque você está direcionando em olhar a vida do outro e não a sua. Então, qual é a sua prioridade? Então, quando você vai ver um vídeo e você fala assim, nossa, 30 minutos? Nossa, 1 hora? Não, não vou ouvir. Não vou assistir. Tudo bem.
É a prioridade de cada um. Mas eu posso afirmar para vocês que quando você começa com repetição a se colocar a estudos, se colocando em prática, transforma completamente a tua realidade. E cada vez mais você quer mais. Você fica assim, ó, mais. Porque você sente tudo isso e vai se conectando a tudo isso. Vai aprendendo tudo isso. Vai sendo apresentado ou apresentada a esse grande universo de uma forma diferente do que você acredita que é verdade, verdadeira. Soberana. Porque a família falou, porque a religião falou, porque a cultura falou, né, os amigos. Começa a mudar completamente tudo isso. Mas é a prioridade que você vai se posicionar. Então, seus resultados, você é merecedor. Todos eles. Todos eles. Todos. Você é merecedor por tudo. André, mas eu não mereço isso. Merece. Eu mereço também tudo que acontece em minha vida. Se acontecer uma situação, né, o que a grande maioria pode ver como desastre, eu, Andréia, vou sentir um impacto, porque estou nesse corpo humano, nessa programação humana, mas é impossível, tá? Isso eu falo que é impossível. Se o meu cérebro está funcionando, é impossível não gerar uma história, naturalmente uma energia pulsar completamente em meu corpo, né? Porque o cérebro, ele é simplesmente um equipamento, tá? Então, se ele está funcionando bem, está chegando os sinais para ele passar as informações, está tudo certo, é impossível eu não gerar uma compreensão no momento. Por qualquer situação que aconteça na minha vida. Porque eu sei que eu sou a responsável da minha realidade. E não é porque alguém me falou e porque é palavras bonitas que está em milhares de livros. Não. Eu me coloquei como cientista. Como campo. Mas não é cientista para as pessoas. Para mim. E naturalmente vai se conectando a passar as informações. Porque você tem a aprender e a ensinar. Mesmo que você não trabalhe nessa área, você sempre tem a ensinar alguém. E tem sempre a aprender também. É a forma que você vai colocar o seu olhar, a prioridade que você vai se posicionando, é que as coisas vão ocorrendo. Eu estou falando sobre isso por quê? Tá? Sobre prioridade, porque ocorreu alguns pontos que eu vou vendo que tem pessoas que falam exatamente assim para mim. Eu não sei por que não está funcionando essa situação na minha vida. Se eu já conheço a pessoa, eu tenho uma base do que ela já vem sentindo. Mas se eu não conheço, eu sei que tem alguma coisa. Porque não existe acaso que ela faz tudo certo, toda a ligação certa e o resultado é diferente. Então, eu observo. Então, o que acontece? A pessoa fala, comigo não funciona essas situações. Eu estou fazendo, tem alguma coisa de errado. E, na verdade, não tem nada de errado. Na verdade, é que ela está dando prioridade a algumas coisas que não está direcionando ela a se conectar àquela situação desejada dela. Do momento, né? Porque vai se modelando a forma desejada
em nossa vida. Então, não está naquele caminho. Só que é inconsciente que está acontecendo isso. Porque a programação dela é tão grande, porque, né, desde quando nós ali estávamos no útero de mamãe, nascemos e fomos realmente aprendendo, então existe uma programação muito bem estruturada do que é uma verdade soberana na nossa vida. Aí papai e mamãe, ou quem cuidou de você, aí se conectar às pessoas que frequentam o seu ambiente, religião, governo, amigos, escola, cultura. E aí você acredita que a verdade é a sua verdade e é aquilo. Aquela pessoa, ela está enganada, não é a verdade dela. Eu tô certa, aquela pessoa não. Não, imagina, eles estão errados, eles não estão vendo, mas eles estão errados. É assim que a pessoa pensa. E eles estão pensando exatamente a mesma coisa de você. Então, é algo que é para você sair fora da caixa e observar. São várias situações que pessoas estão enxergando de forma diferente. Por quê? Porque aprendeu diferente. E tá errado? Não. E é isso que está acontecendo, que é para cada um aprender a gerar a compreensão. Que ele aprendeu daquela forma, tá tudo bem. Eu compreendo o que você entendeu. A minha forma também não é a verdade soberana. Eu aprendi assim, mas está tudo bem. E é a forma do programa humano que eu estou me conectando nessa minha realidade. De uma forma harmônica, em conexão com tudo. E esse meu tudo pode não ser o tudo para você. Só que a minha prioridade é aprender esses detalhes. Por que isso está ocorrendo agora na minha vida? E se eu tenho uma paz, uma harmonia em relação a isso, isso realmente é o importante para gerar mais compreensão, ter mais atenção, o olhar de prioridade começa realmente a dar mais foco, qual é a melhor direção, melhor caminho, as prioridades que eu vou colocar em meus momentos. Então, não existe algo que você vai apertar um botão e vai expandir a sua consciência. E vai acontecer o que você deseja. Eu vejo. Eu vou ver um jeito para tirar uns print aqui no Facebook e vou riscar o nome das pessoas, né? Porque não é tanto faz quem é a pessoa, a história, só para vocês observarem. E os grupos que essas pessoas estão. Tá? Se são grupos de consciência para aprender realmente, por que quando você vai clicar no perfil dessas pessoas, elas estão julgando alguém? Elas estão falando mal de alguém e colocando uma posição que elas estão com a verdade e o outro não. Entre outros assuntos, né? Então, é algo que é para se estudar, né? Se eu tenho essa parte de ferramenta que eu posso estudar, eu estudo. Porque eu estou estudando exatamente como as pessoas estão se ligando e se conectando. Porque como que ela fala não funciona, mas aí você vai observar realmente está funcionando certinho para você. Porque você está exatamente com esse foco e atenção. O que acontece é a tal forma inconsciente, tá? Tá tudo no seu inconsciente trabalhando seu automático. E não é negativo, isso faz parte da humanidade. Para ter essa vivência, qual é a forma que eu vou me posicionar agora? É a história humana, tá? A história humana, o programa que eu estou me colocando, o cenário, né? O programa. Qual é o programa que eu vou
me colocar de forma consciente ou inconsciente, você já está. A escolha é realmente você se posicionar consciente, porque inconsciente você vai ficar. Eu, Andréia, me conecto de forma inconsciente? Sim. Quando acontece uma situação na minha vida que eu observei e falei assim, é rápido, tá? Que acontece isso. Como que eu vou explicar isso para vocês? É uma forma tão rápida que eu não sei quanto tempo é. Tempo, espaço, humano, horário, segundos, não sei. Mas o que acontece? Acontece uma situação, uma pessoa, alguma coisa e me dá um impacto. Como, né? Vamos dizer que uns 10 segundos. Acredito que é menos, né? A minha é tão, para mim parece que é tão longo, mas eu acredito que é menos. E o que acontece? Naturalmente, eu projetei de uma forma inconsciente, né? Fui me conectando, me ligando. A diferença é que eu não continuo com aquela situação. Ah, foi o outro, foi o acaso, foi a sorte. Eu não vou falar isso. Eu sei que fui eu. Na hora eu falo, fui eu. Opa, vamos lá. O que foi acontecendo? Eu vou me estudar. E é delicioso isso. Então, você cada vez mais se posiciona da sua melhor forma consciente. Então, e aí você observa que as coisas foram acontecendo. Teve ali um princípio, alguma coisa bem pequena ali. E aí você fala, uau, justamente aconteceu isso para mim, para me aprender que realmente não existe acaso. E não é alguém que veio me contar que não existe o acaso. Já ouvi todo mundo falando isso. Só que eu queria me colocar a teste. As pessoas têm que se colocar a teste, a estudo de si próprio. Porque as respostas são as melhores. As melhores respostas é você que dá. Em qualquer situação. Então, esse olhar de prioridade, né, essa energia, essa informação, prioridade. Qual é a sua prioridade? Você está montando uma empresa, você está projetando uma viagem, né? Idealizando uma viagem. Você deseja estar com um namorado, você deseja casar, você deseja uma ótima saúde. O que você tem que fazer? Fazer técnicas, 1 hora, 2, 3. Tá bom, já fiz. E aguardar cair do céu? Não. Você tem que se posicionar da sua melhor forma a cada momento. Então, qualquer coisa, se eu esbarrar, machucar meu pé, qualquer coisa, eu estou observando. Mas isso não é difícil, isso não é algo maluco. Eu também achava. Mas é tão natural que acontece que muda a sua realidade. Aquilo que parecia ser difícil é algo natural. Eu poderia dar vários outros exemplos aqui de coisas que muitas pessoas iam falar assim que isso não existe, que é mentira. Então, ver que aquilo que você acredita. Eu não gosto de colocar uma posição, porque o que acontece? Se eu colocar alguma coisa aqui, você vai dizer assim, nossa, a Andréia falou isso, ela é verdade aquilo. Ou algumas outras pessoas vão falar assim, não, é mentira. E a minha intenção realmente não é me colocar com a minha história para dizer que para vocês seguirem a minha história. Mas como eu fui vivenciando isso, eu sei que se você se colocar a estudar você, eu vou colocando sugestões, ideias, para você começar a observar. Que quem falou para você que aquela pessoa que você fala assim, uau,
Ele é o cara. Ele sabe tudo. Ele realmente sabe tudo. E tudo funcionou para a vida dele porque ele fez da forma da vida dele. Ele modelou os caminhos, o sentir dele não é o seu sentir. Ele tem informações para você filtrar e modelar da sua forma. Não precisa para você fazer igual. É para você observar, olha que legal esse ponto. Deixa eu estudar, o que que é isso? Nossa, mas eu já ouvi uma situação que uma pessoa falou algo desse formato, mas tem outro nome. E aí você começa a observar que aquelas duas situações é a mesma. Só que cada pessoa está falando de forma diferente. E aí você vai começar você colocar nomes para vocês. Eu mesmo me pego falando uns nomes que eu jamais imaginava que eu ia ficar falando. Porque você começa a modelar, a se conhecer. Mas isso tudo é porque você está dando prioridade a detalhes em sua vida. São escolhas. Existe uma disciplina. Eu vou falar uma coisa que hoje eu falei no áudio, né? Que hoje foi o áudio 23. Eu falei no áudio, hoje eu fiz um áudio muito grande, né? Foi longo o áudio, que eu estou fazendo áudio todo dia, tá? Eu vou seguir com esses áudios até o número 33, tá bom? Justamente porque o 33 tem alguma conexão com a minha realidade. Mas é a minha realidade, tá, amados? Cada um vai estudar, vai entendendo sobre todas as outras coisas, certo? É a minha realidade. Mas eu vou fazer o áudio até o 33 e fica como uma sugestão, né? Aqueles áudios para ter uma repetição. Mas eu coloquei no áudio, né? O que eu vou falar agora. Eu coloquei no áudio uma informação ali que eu falo, que eu coloquei ali em relação a esse olhar de prioridade. Eu falei um pouco sobre prioridade no áudio hoje. Então, aquilo realmente foi me conectando. As coisas vão acontecer na sua vida quando você dá importância em uma direção. Qual é a direção que você está levando? Tem uma conexão tranquila com o outro? Ah, André, eu desejo ser milionário. Para quê que você quer ser milionário? Ah, eu quero viajar, eu quero isso, isso. Tá bom. Agora pega a balança, né? Você quer 1 milhão. Pega a balança. Isso não é escassez, tá? Porque tem uma coisa também que as pessoas falam e vocês ficam hipnotizados. Não, isso é pensar pobre. Não, se você sentir uma pobreza dentro de você, vai acontecer situações assim. Mas a riqueza maior, quando você começa a entender, é realmente uma forma equilibrada. Não tem problema você ser milionário ou bilionário. Mas qual é a direção? Por que você quer ser bilionário? Por quê? Não, não precisa saber o porquê. Tem que saber o porquê. Você tem que saber o porquê. As outras pessoas não, mas você tem. Por que que você quer isso? Ah, eu quero viajar. Por quê? Ah, eu vou me sentir muito bem, conhecer outros lugares. Tudo bem. Então você já sabe que aquele valor, aquela situação vai te trazer muito bem, vai te trazer conhecimento, né? Você tem que observar vários pontos. Ah, André, mas é o que eu sinto. Tá tudo bem, você pode fazer exatamente tudo o que você sente. E você vai ter o resultado do que você sente. Então, qual é a direção que você quer levar a ser milionário? É tranquilo você ter uma vida tranquila com seus filhos, né? O divertimento, a alegria de uma viagem. Tá tudo certo. Não tem nada errado isso. Tá. Você quer 1 bilhão para fazer isso? E aí? É só observar, né? Não preciso nem falar 1 bilhão, né? Milhões mesmo.
E aí, o que você vai direcionar? Qual é a balança equilibrada que você vai entrar nessa situação? O que você está se conectando a ajudar o outro? Não ajudar o outro com simplesmente a energia do dinheiro. É algo que você se posiciona a ajudar e resolve naquele momento para a pessoa? Sim. Mas o que você vai estar se posicionando, né, com esse seu desejo em outras posições? Aí a pessoa fala assim, não, André, eu só quero ter 50 mil, 100 mil e pronto. Mais nada, porque eu só quero isso para minha vida. Tá, e você não quer fazer nada em conexão com o outro? Você não tem responsabilidade nenhuma com o outro? Não, Andréia, nós somos responsáveis pela nossa vida, você falou. Sim. Pela forma do que você vai sentir, você é responsável. Você vai entrando no radar exatamente do que você está sentindo. Então você vai ver uma situação e tudo bem, porque é problema do outro. E como que você pode ajudar? O outro faz parte do seu programa. Você está vendo ele, você está sabendo da vida dele. Se você está sabendo, se você está vendo, está na tua vida. E aí? E eu não estou dizendo que você tem que pegar e dar alguma coisa para ele, mas qual é a sua forma de ajudar naquele momento essa situação? Porque ajudar uma pessoa, você não está ajudando ela, você está ajudando você. Porque se ela está na tua vida, ela está para te ensinar. Então, essa prioridade que eu estou dizendo, existe pontos, detalhes. As pessoas estão com um programa humano desejando muita coisa, mas não entendeu ainda essa parte de tá bom, tá tudo certo. Qualquer coisa que você deseja, tá tudo certo. Mas os resultados vai ser exatamente do que você foi se direcionando. Aí vai, ocorreu, né, para quem é mais daquela época, das Torres Gêmeas, né, que morreu muita gente. Você acredita mesmo que as pessoas que morreram ali não entraram em uma direção de prioridades? Ah, André, a prioridade dela não era morrer. Não, não era. Mas a prioridade dela era estar agindo de algumas formas para estar naquele momento ali. Aquele momento era primordial, prioridade ela estar ali. Porque já tem casos, tá, reais. Eu não sei exatamente agora nomes, mas depois eu posso até buscar saber exatamente sobre esses nomes, de pessoas que ali naquele momento se conectou a fazer uma coisa extraordinária em colaboração com o outro, deixando de fazer algo que poderia ganhar milhões naquele dia para ajudar o outro. E o resultado foi o quê? Não morreu, né? O resultado foi que ela não estava naquele momento ali. Então, qual é a direção de tudo isso? Qual é a prioridade que você está dando? Eu não estou falando que dinheiro é ruim. Ele é uma energia, sim, muito importante nessa programação humana, né? Porque é uma forma que nós trocamos agora, tá? Atual. Momento do agora, o dinheiro. Ele realmente tem uma energia de troca agora. Por que eu estou falando agora? Porque existe várias possibilidades de muita coisa mudar em relação ao próprio dinheiro. Andréia, é impossível isso. Não é. Se é na nossa era que isso vai acontecer, né? Eu acredito que sim. Vai acontecer muitas coisas, porque quando você se coloca a estudar, as contas matemáticas humanas vão chegando exatamente a resultado. A história você não sabe, mas as possibilidades de acontecer você sabe. Então, qual é a prioridade que você vai colocar em direção aos seus desejos? É não ser escravo da matéria, tá? Ela é importante para a nossa vida, para vivenciar uma programação humana, mas para gerar o que eu tenho que aprender e sentir, vibrar essa energia. Não ser escravo da matéria, tá? Isso tudo que eu estou dizendo é verdade soberana? Não.
Parece um assunto até de doido, né? Mas todas as pessoas que estão falando qualquer assunto, por que você tem que dar um olhar que ele é o dono da verdade? Ele não é. Ah, André, mas aconteceu todas essas situações na vida dele, tá? E todas as pessoas que estão seguindo ele, acontece a mesma coisa com essas pessoas? Algumas sim. Parte material, estou dizendo, né? Porque as pessoas vão buscar em relação a mais o material. Elas não estão pensando fora do planeta Terra. Elas estão pensando só no material. Mas tá tudo bem. Mas então, essas pessoas, todas, porque estão todas ali, e é uma verdade soberana, todas têm que funcionar, porque é uma verdade soberana. Então, vocês observam que tem que ter ali a posição de cada um sentir como uma verdade, se conectar como uma verdade. Quando eu estudei, tinha várias pessoas estudando a mesma coisa que eu, e cada um foi se colocando, aprendendo de forma diferente. Entendendo diferente, e tá tudo bem, porque cada um é diferente um do outro. Cada um colocou a prioridade. Cada um se colocou nas prioridades ali. Tá tudo certo. Só que os resultados, quando você está consciente, você não vai falar. Quando a pessoa está consciente e desperta, ela não fala isso. Por que comigo não funciona? Aí eu naturalmente eu penso, não despertou. Porque quem despertou não fala isso. Por que comigo não funcionou? Não é porque você fez alguma coisa assim. Você deu prioridade a alguma coisa. Pega um papel, uma cartolina e mapeia aí, porque você que fez. Não foi ninguém. Não foi a pessoa que te ensinou, não foi o palestrante, não foi o treinador, não foi sua família. Você se posicionou como uma verdade infiltrar das pessoas, ou você realmente colocou para absorver como uma verdade soberana? Consciente ou inconsciente você estava? Então, as prioridades são detalhes e as pessoas dizem, mas isso, imagina, eu vou num aniversário, 4 horinhas. Ah, eu estudo o dia todo, 4 horinhas. Aí vai acontecer, sabe o quê? Vai aparecer alguém te chamando para alguma coisa. Sempre vai acontecendo umas coisinhas assim para você falar a mesma coisa. Ah, mas eu vou ali fazer isso, eu vou fazer aquilo. E começa a colocar na balança, a se monitorar, se colocar em campo, em teste, o que você está sentindo, qual é a visão de foco que você está, né? As prioridades, elas existem. Você que coloca a prioridade para a tua vida. E são várias outras coisas, tá? Que você vai observando, até de pessoas que você, próxima de você. Porque a pessoa, ela tá reclamando, julgando, aí ela vai estudar. Aí ela olha e fala, não sei por que não funciona comigo. Se eu ficar 24 horas com essa pessoa, e se ela falar assim, André, você fica 24 horas comigo só pra mim ficar me cutucando? Só pra você ficar lembrando que eu tenho que ficar consciente? Vai acontecer vários pontos. Eu fico assim comigo. Tem algum momento que eu possa não estar vendo? Claro que tem. Só que por conta desse momento que eu não vi e se conectar a outra situação, naturalmente eu sei que fui eu. Eu não vou dizer que não funciona, o que aconteceu. Eu sei que fui eu. E que bom, porque eu vou aprender.
está sendo apresentado na nossa vida é para aprender. Só que nós estamos projetando exatamente o que estamos colocando como prioridade. E colocar como prioridade, a pessoa fala assim, André, mas os meus filhos são prioridade para mim. Então eu tenho que assistir filme, né? Eu tenho que estar com meus filhos ali. É o amor. E o amor só mostra com um abraço e ficar ali vendo um filme com o filho? Porque essa é a sua verdade, ideia de verdade do amor. Mas a ideia do amor para uma outra pessoa pode ser diferente. Quem falou que uma pessoa que está viajando não ama os filhos dela? Porque ela ficou 10, 15 dias. Ela aprende, né? Consciente ou não, não sei. Por que eu preciso tocar na pessoa para falar que eu amo ela? Ela é minha? Não tem nada teu. O que você tem seu é realmente essa consciência. É live aí para outro assunto, falar sobre apego, sobre essa energia de apego. Sobre a energia do apego, que tem a energia em uma conexão em relação à solidão, à falta. Então, aí é uma outra live, mas eu já fiz lives semelhantes a essa, tá? A falar sobre isso. Mas então é começar a mapear no mundo, né? No mundo, nesse momento que eu venho vivendo, vivenciando, aprendendo as coisas, a cada momento aparece uma situação diferenciada para me aprender. Coisas que não é coisas naturais, né, do dia a dia que todo mundo entende como uma verdade. São coisas bem diferentes, umas coisas que eu jamais pensava como verdade. E eu fico assim, uau, o que eu tenho que aprender? Porque eu estou me posicionando assim nesse programa humano com prioridade. Então é naturalmente tem aquele ditado, mas é bem verdade. Quem procura acha. Olha, é um ditado maravilhoso, é ele mesmo. Quem procura acha. Quem procura mesmo, tá? Porque tem uma coisa que eu falo para minhas filhas assim, quando eu falo para elas assim: pega determinada coisa, pega uma escova de cabelo para mim. Tá no meu quarto. Aí volta e diz assim: não achei. Eu falei: você procurou? Procurei. Eu falo assim: mas você procurou? Porque procurar, energia de procurar, é detalhar. Eu sempre falei isso para minhas filhas: é detalhar todo o espaço com riqueza de detalhes. Não é vou procurar. Não achei. Não vai achar. E isso, sabe como que tem esse nome? Tentar. Sabe quando as pessoas se colocam a tentar alguma coisa? Ah, tentar, né? Vou tentar. Ah, não achei, tá bom. Mas eu tentei. Então é observar que tem coisas que dá sinal para você. Então, esses detalhes, as histórias que nós vamos vivendo, é para aprender. E nós estamos projetando. E é maravilhoso quando você começa a detalhar o seu dia. O que você está fazendo? O que você está sentindo? Você não precisa parar o que você está fazendo para você estudar. Se colocar em teste. Você não está colocando nada no tubo para testar. Você está se colocando. E você começa a observar a cada detalhe a energia que começa a ser gerada e vai aumentando. Claro que aumenta, porque você está dando foco. Quando você dá foco, aumenta.
Então, tudo isso começa a aumentar em sua vida, começa a enraizar todos os setores da sua vida, né? Os pilares, os cenários, situações. Mas foco e atenção, prioridade, você tem como colocar uma coisa. Não tem como você, eu vou dar prioridade nessa situação, nessa. Resumindo, você não deu prioridade para nenhuma delas. Então, qual é a minha prioridade, né? Você pode ter uma prioridade diária. Qual é a minha prioridade? Eu já coloquei até uma live, um exercício. Eu coloquei no YouTube, tem o material no YouTube, em alguma das lives que eu fiz, foi em 2019. Eu coloquei ali um modelo para se organizar, né? Qual é a minha prioridade do dia? E isso vai fazer com que você comece a gerar a prioridade. Qual é a minha prioridade? E essa prioridade está me levando a que resultado? Esse resultado está me levando a outro? Em conexão, de uma forma harmônica com tudo? Então, eu coloquei já esse exercício. Eu preciso saber o nome que está a live e depois eu posso até mencionar aqui nessa daqui, tá? Porque essa daqui vai para o YouTube também. Então, eu posso até mencionar esse exercício. Porque você fala assim, qual é a minha prioridade? Você está aprendendo, você tem que aprender. Porque a prioridade não é várias, né? Todos nós desejamos resolver as situações, né, desse programa humano. Mas se você não dá foco, atenção a uma, nada vai funcionar. Aí vira a desordem, vira o desespero, né? Aí vira essas energias. Você começa a observar que tudo tem uma ligação. Então começa a gerar um desespero. E aí você não deu prioridade para nada. A sua prioridade, na verdade, né? Se você vai observar esse cenário de desordem, que você começa a olhar para tudo, você vê que a sua prioridade foi exatamente continuar na programação que você já vem vivendo. E mais dessa situação porque você acredita como real. Então, amores, assim, qual é a tua prioridade, né? Eu faço áudios, tá? Os meus áudios, eles são imensos. As pessoas que já me conhecem sabem que eu faço áudios imensos. Porque eu não sei falar 15 minutos. Se é uma pessoa que vai me conectar, contar uma história e fala para mim assim, Andréia, qual é a posição, a forma que você tem sobre isso, né? Eu não vou dar resultado, não vou dar respostas para a pessoa. Mas eu vou dar a minha visão da energia do que ela está sentindo, né? Para ela começar ali filtrar as informações e dar resultado para ela. Mas eu falo assim, com a disponibilidade do meu tempo, eu retorno para você. Porque 15 minutos não vai dar. Por quê? Porque eu gosto de detalhar. Eu não vou passar uma informação de qualquer forma para uma pessoa, mesmo que ela não seja um cliente meu. E ela veio me perguntar. Eu vou responder ela com a disponibilidade do espaço-tempo que eu tenho da minha realidade. E aí eu vou responder ela. E mesmo que ela seja uma cliente minha, ou um cliente, vou responder com a disponibilidade do meu tempo, e eu respondo. O momento que está comigo em consulta, que se colocou assim, aí aquele horário é dele. Então, estamos ali para isso. E quem já fez tratamento comigo sabe que eu não fico 1 hora. Porque eu gosto de realmente me posicionar, ajudar a pessoa. Eu não estou em uma conexão simplesmente com a energia do dinheiro. Para mim tem que estar harmonia. Tá bom para mim, tá bom para você. E passar as informações.
né, as ideias e ali a pessoa começar a dar as respostas e sentir essas respostas. E a mesma forma eu venho me posicionando, né? Eu fiquei ausente algum tempo por conta que ocorreu algumas situações comigo, mas tá tudo ótimo, tá tudo bem. Eu retornei aqui. Por quê? Porque eu amo fazer isso, passar informação. Então acontece uma situação no meu momento a momento diário, né, nessas 24 horas, eu falo, nossa, legal, bacana eu chegar e contar, dar ideias, sugestões em relação a esse assunto, né, aqui no Facebook. Meu Facebook ele não é para foto. Ele é realmente para colocar foco e atenção no método que eu desenvolvi, mas esse método eu desenvolvi porque eu fui vivenciando, fui estudando. E continuo a vivenciar e estudar. Eu não vou desligar aqui e a minha prioridade muda completamente. Eu estou numa direção. E tudo vai entrando em uma harmonia ao meu redor. E tudo que acontecer é algo para me aprender nessa minha caminhada. As minhas escolhas, as minhas prioridades. São várias coisas a ser resolvidas, são, assim como todas as pessoas têm a ser resolvidas. Ou não pensa você que quem tem 1 milhão, não tem nada para resolver. Aí que tem. E se ela não sabe resolver, aí acontece de perder e não sabe por quê. Aí as pessoas que estão de fora, mas como? Não, como? Esse como é só pegar. Esse como ele existe, tá? É só pegar uma cartolina e uma caneta e começar a estudar. E arriscar e mapear. Todos vocês têm essa capacidade. Não é algo extraordinário que uma única pessoa sabe fazer. E é os detalhes que vai te levando a mapear tudo isso. E você vai vendo como tudo está ligado. Você vê aquele fiozinho que soltou. Ah, então é essa situação aqui. É essa situação aqui que está acontecendo tudo isso, porque realmente esse fiozinho soltou. E aí você começa a dar, você fica consciente e aprendendo com aquilo. Né? Você está dando foco, atenção, está dando prioridade à sua vida. A entender quem é você. Não queira entender nada externo antes de entender quem é você. Porque, olha, vai ficar... Não tem alicerce. E querer montar uma grande construção, vai cair. Então, vamos olhar assim, né? Sugestão, sempre sugestão. Meus áudios, vídeos, as pessoas que passam comigo, tudo é sugestão, porque o poder da sua realidade, o grande mestre, está aí com você. Né? As pessoas são importantes na vida da outra, porque nós nos conectamos nesse radar e assim absorver as informações, filtrando. Então, vamos observar esses pontos, esses detalhes. O que parece ser invisível, não é. O que parece que não tem nada ligado a algo maior, universal, é porque você não enxerga. Humanamente. E vai aprendendo e vai começar a ser apresentado a muitas coisas. Muitas coisas. Mas quem tem que ser apresentado é você mesmo. Você tem que se colocar. Não tem como alguém falar assim, veja, você está vendo? Não vão ver nada. Então, se coloca como seu próprio cientista, que vocês vão ter as respostas. Estou babando já aqui. Vocês vão ter as respostas e ver esses pontos de prioridade, o que você está fazendo, a dedicação, né? A disciplina que você está se colocando com seus propósitos iniciais do que você acredita como verdade. Tá bem?
Então, assim, são vários assuntos. Hoje eu coloquei essa parte de prioridade por conta de alguns pontos no meu dia a dia. E todas as lives que eu faço, porque tem ligação comigo, tá? Eu não faço nenhum assunto que não tem nada ligado a mim. Ou eu estudei, eu vivenciei, tudo está ligado a mim. Eu estou vivenciando tudo, todos os assuntos que eu coloco aqui, eu venho vivenciando. Tá bom? E é assim, todas as pessoas, de forma consciente ou inconsciente, estão colocando exatamente o que estão dentro delas. É só pegar a cartolina, eu falo cartolina porque a cartolina é maior, né? Dá para você mapear mais. E começa a ver. Tá bem, amores? Então, assim, é uma forma resumida, né? Uma forma sementinha, sugestões, ideias colocadas, e assim vamos, né, com perguntas, que você tenha dúvidas, vamos nos conectar a modelar outras lives, e assim nos conectar também a conhecer mais sobre o método hipnoprogramação, que realmente ele é um método que vai trabalhar com riqueza de detalhes, e a forma que eu tenho equilibrada em ter essa colaboração com o outro, me posicionando a fazer essas lives e colocar essas informações também, essas informações ali organizadas ali no canal no YouTube, tá bom?